Aí, Heitor. Isso, muito bom. Oi. Boa noite. Então, boa noite, Aí, Márcio. Boa noite, meus irmãos. Boa Boa noite. noite, Boa Márcio. noite. Boa noite. Ah, a Márcia também está entrando. A outra Márcia. Eu ia chamar de Márcia Cristina, mas as duas são Márcia e Cristina, né? Eu sou Márcia Soares. A Cone já fez a separação. Márcia Soares sou eu, ela é Márcia Cristina. Não, ela é Esqueço. Márcia Machado. Machado. Machado e Cristina. Soares. Vamos usar nome de guerra aqui, né? Ah, sim. A Márcia está acostumada, né? Trabalhando tantos anos com os soldados. Isso. E o Luiz Cláudio era Machado. Então, O nome de guerra do Luiz Cláudio é Machado. então. E você pegou esse nome para você agora. Agora sim. É. Então, vamos orar para iniciar, por favor. Irmão Luiz, pode pedir a bênção do Senhor sobre esse estudo, sobre nossas Amém. vidas. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, santo, querido, neste momento, Pai, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos, Pai, entrar em sua presença, Pai, de maneira muito especial. Quero pedir, Pai, que nesse estudo de hoje, no qual o Senhor tem preparado o seu filho, Pai, para dirigir, Pai, nos ensinar, que nós possamos, Pai, estar com a mente preparada, aberta, disponível, Senhor, para aprender de Ti, Pai, e pôr em prática nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, cada um que chegou, se algum irmão que tiver para chegar, que consiga chegar a tempo, e que esse estudo é muito importante para nós, Pai, porque ele vem de Ti. É em nome do Senhor que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos lembrar o que falamos praticamente todas as aulas. Quem escreveu essa carta? João. O apóstolo João. E quem recebeu esta carta? A igreja. A igreja, ou nesse caso, as igrejas, né? As Quantas igrejas? igrejas? 7. São Sete igrejas. Da Ásia. Mas a Ásia, nesse livro, quer dizer Ásia Menor, lá do Império Romano, que hoje é o país da Turquia, né? E o que estava acontecendo lá, em que situação os irmãos se encontravam? Estavam sendo perseguidos, né? Então, Deus usando João para passar uma mensagem para irmãos que estão sendo perseguidos, né? Então, antes de entrar no livro hoje, nós temos muitos versículos para ver hoje, mas eu acho que não são tão difíceis, acho que não tem muitas dúvidas, vamos ver ao longo da aula. Mas vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vejo aqui em 2 Tessalonicenses que Paulo está escrevendo para os irmãos numa situação bem parecida com os irmãos aqui no livro de Apocalipse. Até a cidade de Tessalônica fica na Macedônia, que faz parte da Grécia, mas é bem pertinho da Ásia Menor, perto da Turquia. Então, vou pedir Então, pode ser você, Márcia Machado, ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 10. Vocês ficam atentos que depois da leitura, eu quero que alguns de vocês me falam o que vocês escutam aqui em Tessalonicenses, que lembra o que nós estamos estudando em Apocalipse. Tá? Então, Márcia vai ler e ver o que tem aqui, que também tem em Apocalipse. Por favor, irmã. 2 Tessalonicenses 2:3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição,
Você está em qual Este se capítulo, irmã? opõe Me e se perdoe. exalta acima Irmã de Márcia. tudo o que se chama Deus. Irmã Márcia, está me ouvindo? Você está em qual capítulo? Sim, Qual capítulo? 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Então, e se eu falei 2, 3, eu falei errado. 2. Que é para ser capítulo 1. Ah, sim. Primeiro, Então, 1 capítulo 1 Tessalonicenses 1. é do 3 ao 10. Ah, sim. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. alguns, Gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perdições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Muito obrigado, irmã. Então, quem pode me ajudar? E alguns têm o microfone desligado. Até agradeço, que às vezes é melhor desligar na hora que a outra pessoa está lendo. Mas o que vocês viram aqui em Tessalonicenses que lembra a situação em Apocalipse? Eles estão sendo perseguidos também. Estão sendo perseguidos. Muito bem. Estão E demonstrando perseverança, né? estão perseverando na hora da tribulação e da perseguição, né? Graças a Deus por isso. Isso. E também que no versículo 6 também diz que Deus dará a paga pela tribulação que eles estão causando, né, aos santos. Então, quem será Mas vamos pago? lá. Qual será a moeda? A morte eterna, né? A punição, né? Mas Pelos quem seus próprios- vai receber próprios- esse pagamento? Os que estão atribulando, né? Trazendo tribulação aos santos. Aham. Então, Carlos, seu microfone está desligado. Quem não conhece a Deus. Mas é interessante aqui, Carlos, quem não conhece a Deus e não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não conhecem porque não querem conhecer, né? Que fecharam suas mentes e não se arrependeram. Então, é interessante que praticamente a palavra que sobressai nessa leitura aqui é a palavra justiça, né? Que Deus é justo, que Ele há de fazer justiça, Ele há de dar alívio a seu povo, mas aqueles que estão indo contra Deus, né? Um dia vão receber o pagamento, né? Merecido. Mais ou menos isso. Sim. Né? Então, vamos lá para O alívio Apocalipse. dos santos também, né? Oi? E o alívio dos santos, né? Isso, que estão exatamente, sendo né? perseguidos. Nós temos, em Apocalipse, mostra muito bem essas duas coisas, né? Deus protegendo o seu povo, Deus cuidando do povo dele, e o que vai acontecer com os outros que causaram tantos danos.
né, que fizeram tanta coisa errada. Né? Amém. Então vamos lá, Apocalipse 17. E aqui nós estamos na reta final do livro. E o livro continua usando figuras. Aqui temos um ser uma senhora, né? Se podemos falar assim, mas essa senhora aqui é muito feia, né? Deixa eu ver. Carlos, você gostaria de ler? Posso. Pode ler capítulo 17 todo, do 1 ao 18, por favor. Tá bom, vamos lá. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou ao espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes firmes, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornado de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza de sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é. Entretanto, virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, e um dos 7, que caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão com a besta. Autoridade como reis, eles têm um único propósito e darão o seu poder, a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta? São povos e multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com o fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar
até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Obrigado. Então, lembra que quando começamos esse estudo, falamos que estudar Apocalipse é como fazer palavras cruzadas. E quem faz palavras cruzadas começa com as palavras mais complicadas ou as palavras mais fáceis? As mais fáceis. Mais fáceis, né? Então, nós temos uma dica aqui, Alves, no versículo 18. Lê de novo, Alves, o 18. O versículo, capítulo 17, versículo 18. O último versículo que Carlos leu. E a mulher que viste, e grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, essa mulher que está sendo descrita nesse capítulo 17, foi falando o capítulo todo sobre essa mulher, mas temos a dica muito fácil, né? Tem que abrir o olho. Essa mulher representa o quê? Roma. Sim, mas aqui no versículo 18 diz que é uma cidade. É a cidade. Aqui não diz que é Roma, aqui não usa a palavra Roma, mas diz que é uma cidade. E o que mais sobre essa cidade? Ela é uma grande cidade? Não, diz que ela é a grande cidade e que ela... O que mais aí? A minha diz, reina sobre os reis da terra. Isso. Então, Reina... se a gente viaja no tempo, se a gente volta lá para o 1º século, qual é a cidade que está reinando no mundo inteiro? Roma. Só tem uma, né? É a época do Império Romano. É romano. Né? Até também, eu não me lembro quando eu ouvi pela primeira vez, até me parece que tinha uma música bem antiga, talvez da época do meu pai, que falava sobre as 7 colinas de Roma. Não sei se já estudaram, ouviram um filme, né? Que houve, não sei. Mas fala, a geografia da cidade, olha ali no versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Então, uma cidade construída sobre 7 colinas, né? Como Rio de Janeiro é uma cidade conhecida, né? Pelo pão de açúcar, o corcovado. Roma é conhecido como a cidade sobre as 7 colinas. Wellington levantou a mão? Sí, era justamente para eso, para ver o repasar o versículo 9 que falava das 7 colinas. Você também conhece esse fato? Sim. Muito bom. Outra coisa também que é muito comum no Novo Testamento, no versículo 5, diz que no em sua testa estava escrito, mistério, Babilônia, grande mar das prostitutas, suas práticas repugnantes da terra. Mas quando chegamos onde está, versículo 7, logo embaixo, né? Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher, né? Então muitos mistérios não são mais mistérios para a gente. Que graças a Deus esse livro revela muita coisa, né? Até esse livro Apocalipse, se não me engano, Wellington em espanhol, o nome é Revelação. Apocalipse, não é? Eu sei que em inglês é... Revelaciones. Revelaciones. Então, porque esse livro Deus está mostrando as coisas, né? Então, essa parte fica clara. Agora, outra coisa que é muito forte, né, nessa leitura é versículo 6. Poderia ler, Márcia Soares, o versículo 6? Sim. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Então, é fácil de entender. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então,
como é que uma pessoa pode ficar embriagada com sangue? Qual seria o significado aqui? É de Foi muita maldade. muitas pessoas, né? Embriagada em excesso, né? Aham. Excesso de sangue. Matou pessoas em excesso, né? Exagerou. A Connie está aqui dizendo, não só matou, mas gostou de matar, né? Teve prazer em matar. Né? Se embriagou, se deliciou, se saboreou. Então, mais uma vez, estamos vendo que quando Deus chega a punir, castigar, não é à toa, né? Não é porque Deus olha e diz, eu não gostei do nariz de fulano, do cabelo de fulano. Não. Ele tem seus motivos, né? Ele está dando para Roma o que Roma merece. Até nós vimos já várias vezes, né, um castigo parcial contra os ímpios, e sempre os ímpios teimando em seus pecados, né? Não se arrependeram dos pecados que cometeram. Então, essa é a situação aqui também. Cadê? Também, pelo menos 2 vezes neste capítulo, fala sobre os habitantes da terra. E quem são os habitantes da terra? Os povos. Os povos, mas quais povos, Maria Helena? Os povos que servia Jesus, estava sendo perseguidos? Não, os habitantes da terra, quando fala terra, é o povo do mundo. O povo que não segue Jesus. Né? Que olha, lê na sua, Maria Helena, versículo 8. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então, mas aqui ficou fácil de entender quem são os habitantes da terra, né? Seus nomes não estão escritos no livro da vida. E uma coisa também que eu vi aqui, que a besta, que é colega do dragão, e Roma também está nesse mesmo time, mas nesse capítulo diz que a própria besta vai se virar contra a cidade, né? Contra essa mulher. Me faz lembrar, né? Entre os bandidos, né? Acho que eu já vi muitos filmes onde os bandidos vão e assaltam algum lugar, pegam dinheiro, mas depois, quando saem do dinheiro, um bandido mata outro bandido que ele quer ficar com mais dinheiro. Né? Então, se associar com pessoas ruins, né? Você pode se dar mal lá na frente. Não é assim? Se você está com pessoas desonestas, como que você pode confiar nessas pessoas? Né? Então, é o que vai acontecer com Roma. E também chegando, outra parte aqui que ficou muito claro para mim, essa parte do 12 ao 14. Jane, pode ler do 12 ao 14? Posso, mas eu posso fazer uma pergunta antes? Claro. Então, quando aqui, analisando aqui esse versículo aqui, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, e ficaram admirados quando virem a besta. Estavam falando naquele tempo, certo? Mas quando fala que eles não foram escritos, o nome deles não estava escrito no livro da vida, desde a criação do mundo, é como se Deus já sabe quando a pessoa, é isso, assim que eu analiso, que ela não vai querer obedecer à palavra de Deus. É isso? O que a gente entende aqui, né, irmã?
eu costumo dizer duas coisas. Primeira coisa, né? Quando se fala de Deus e das coisas de Deus, Deus é tão grande que eu acho que a minha cabecinha nunca vai entender tudo sobre Deus. Até graças a Deus que nós temos esse livro, que esse livro nos revela muitas coisas que sem esse livro não teríamos como saber. Outra coisa, eu creio que há uma diferença entre Deus ter o pré-conhecimento de saber como as coisas serão e uma pré-determinação de Deus fazer com que seja assim, né? Não sei se esse exemplo vai ajudar, mas vamos imaginar que amanhã eu vou estar diante de uma situação onde eu posso falar a verdade ou mentir, né? Eu vou ficar numa situação difícil, onde uma mentirinha poderia me salvar, né, daquela situação. Então, eu ainda não cheguei amanhã, né, nessa situação. E só chegando lá que vamos saber se eu vou falar a verdade ou se eu vou mentir. Mas eu creio que Deus já sabe o que eu vou fazer amanhã, né? Embora eu ainda hoje eu tenho a opção ou de fazer o certo ou o errado. Não, amanhã no dia a decisão vai ser minha quanto àquilo que eu vou fazer. Mas Deus sabe o que eu vou fazer amanhã, né? Mas Deus, creio eu, Deus não está determinando, né? Deus não vai me obrigar a mentir, nem vai me obrigar a falar a verdade. Até podemos ver isso com Adão e Eva, lá no jardim, né? Por que Eva pecou? Ela foi obrigada a pecar? Não. Mas você acha que Deus sabia que ela iria pecar? Sabia. Né? Eu vejo assim, né? Então, eu não entendo todas as coisas, mas é um pouquinho que eu tento entender. O Willy levantou a mão e o Carlos também. Então, primeiro o Willy, depois o Carlos. Sim, eu queria dar uma outra interpretação, não? Porque... Pois não? Isso, aqui eu vou ler aqui. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. É dizer, pode-se interpretar também que desde a criação do mundo se está escrevendo o livro da vida. É dizer, vai contra a determinação de que eu não estou perdido de antes de nascer, né? Sim, não, isso eu não posso, pelo menos na minha mente, eu não posso aceitar essa ideia, né? Até isso todo mundo sabe, né? Que existem pessoas que se chamam cristãos, que acham que Deus já determinou antes de você nascer se você vai ser salvo ou perdido. E que você não tem opção. Mas duas coisas para mim, pelo menos, são contra essa ideia. Uma é que eu não vejo o amor de Deus ali, né? E outra, eu sei, né, que na minha própria pessoa, na minha vida, na minha experiência, que eu estou sempre tomando decisões, né? O que eu vou fazer? Que eu já fiz decisões erradas, já pequei várias vezes, né? E como já também fui corajoso e correto e fiz a coisa certa. Mas eu vejo que nós, sim, tomamos decisões todos os dias. Vocês não concordam? É verdade. Né? Então, Carlos queria falar, não sei se Ricardo quer falar ou só concordou. Carlos? Com relação ao livre-arbítrio, eu acho que Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. Mas ele está sabendo que o cara vai errar. Ele sabe que o cara vai errar. Ele dá errar ou acertar, né? Ou acertar. Ele dá aquela oportunidade. Essa decisão é unilateral, é dele.
o que ele tem que fazer. É. Certo. Mas Deus já de antemão já sabe já se ele errou, se ele vai errar, ele sabe tudo. Uhum. É assim que eu penso também, Carlos. Mas eu agradeço, Jane, a sua pergunta. É bom perguntar, isso ajuda a turma. Você queria que eu lesse? Por favor, eu pedi para ler 12, 13 e 14. 9. É capítulo 17. Ah, é? Falei, deixa eu ver aqui. Para ler do 9 até o... Foi do 9? Ah, sim. Sim, foi do 9 ao 11. Obrigado, Márcio. Nada. Está atento? Eu preciso de ajuda. Obrigado pela ajuda. Acho que... Do 9 ao 11, irmã. Bem, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais estão sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, e é um dos 7, e a caminha para a perdição. Então, outra coisa também que me faz acreditar que aqui nós estamos falando sobre Roma, é porque fala sobre os reis, né? E se você já estudou alguma coisa sobre o Império Romano, você sabe que houve muitos imperadores, né? Um atrás do outro, né? E era uma coisa, não sei nem qual palavra usar, né? Mas um pisando no outro para chegar lá em cima, né? Que um matando o outro. A política hoje não é bonita, mas acho que lá era pior ainda, né? Então, aqui está falando sobre os reis de Roma. E 2 vezes tem essa frase, né? Tem essa frase aqui no versículo 11 e lá em cima no 8, né? Caminha para a perdição. Caminha para a perdição. E realmente quem anda sem Deus está caminhando para a perdição. Jesus já havia falado sobre isso, né? Um caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que leva à vida. Outra coisa também, Evandro, seu convidado não voltou, esqueci o nome dele. Severino Raminho, né? Ele tinha chegado de viagem hoje, né? Ele falou, Evandro, vou tirar um cochilo aqui, se eu conseguir acordar. Eu acabei de chegar de viagem, eu vou entrar. Essas 2 semanas ele está indo para João Pessoa. Eu vi uma resposta para uma pergunta que ele me fez sobre o mar. Lembra que ele fez uma pergunta sobre o mar? O que o mar significa? Eu não sei se é a resposta, mas parece que versículo 15 tem a ver, né? O anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, seria um mar de gente, né? Parece aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Algo mais que vocês... eu estou com a folha errada aqui. Eu achei que tinha alguma coisa errada. Vocês me perdoem, eu vou pegar a folha de hoje. Eu estou olhando para essa folha e... Minutinho. Canseira, né? Eu não sei quem viu a folha ou respondeu as perguntas da folha.
Eu acho que ajuda muito, né, decifrar quem é a grande meretriz, mas acho que já essa parte ficou claro, não ficou? Que representa Roma. Alguma dúvida nessa parte? Vamos ler essa parte. Aqui temos 3 passagens. Alguém pode abrir para o profeta Naum? Levanta o dedo quem pode abrir para Naum. Quem se oferece para ler o profeta Naum? Preciso de uma pessoa. O Wellington. E outra pessoa para ler em Jeremias. Maria Helena. Então, Willy, você vai ler Naum, capítulo 1, versículo 14. Depois vai ler capítulo 3, versículo 5. Que aqui na folha diz, nas escrituras, a prostituição é usada com frequência como um símbolo de... Qual seria a resposta daquela lacuna? Alguém respondeu ali? Ninguém? Bom, Márcia, tem que ligar o microfone se quer falar. A prostituição é quando o povo se volta, esquece de Deus, abandona Deus. É isso? Eu colocaria, acho que nessa lacuna, a palavra idolatria. Né? Mas vamos ler idolatria, aqui. exatamente. Vamos ler aqui, então, Wellington. Naum 1:14. Também tem que ligar seu microfone. Naum 1:14. Sim. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, o rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. E nesse mesmo livro, capítulo 3, versículo 5. No 3, 5. Ainda falando contra Nínive, né? 3, 5. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Até lembra aqui um pouco Apocalipse 17, né? E essa prostituta que está levando o povo ao pecado. Então, Maria Helena, Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Então, aqui Deus está falando para quem? Para o povo de Israel, não é? O povo de Israel. O que o povo de Israel fez? Se prostituiu, né? Se prostituiu em que sentido? Largou Deus, abandonou o Senhor. Abandonou o Senhor para servir os ídolos, né? Para servir outros deuses. Né? Então, essa é a ideia lá em Apocalipse 17, né? A prostituta que está seduzindo as pessoas para abandonar Deus, para servir ídolos e também para servir o dinheiro, o prazer e coisas assim. Sim, quem é? Eu, Flávia. Esse Jeremias, só uma pergunta, foi na época da Babilônia? Isso que aconteceu aqui, que ela leu? No caso? Bom, Jeremias é da época do Antigo Testamento. Foi na Babilônia, na época que estava exilados? Mas da verdadeira Babilônia, né? Babilônia, que foi um país que dominou a terra e derrotou Israel.
Quando nós estamos em Apocalipse, Apocalipse não é essa Babilônia, né? Apocalipse é Roma. Entendi. Mamãe. Tá bom, obrigada. Né? Mas é devido a outra Babilônia que o nome Babilônia é usado para descrever Roma. Acho que nós já falamos sobre isso, né? Que na época de Jeremias, o que Babilônia é? Babilônia é justamente o versículo 18 daqui, né? A grande cidade, né? Que está dominando tudo. E é uma cidade perversa, uma cidade contra Deus, né? Embora Deus usou Babilônia, sendo um país ruim, para castigar Israel. Mas depois Babilônia também foi castigada. Então, Mas sim. Eu vejo Roma ainda castigando ainda Israel, porque esse tempo, desde a volta do povo de Israel, o judeu, a volta do judeu, eles sempre foram contra, porque eles não conhecem Jerusalém como a capital escolhida por Deus. Eles querem dizer que Roma é a cidade prometida, que Deus sempre falou que era para eles. Os católicos, eles têm essa mania de dizer que Roma é a cidade, quando Jesus voltar, vai a Roma, não a Jerusalém. Eu creio isso, que eles foram muito ruins com o judeu na época. Perseguição do judeu. Mataram, muitos católicos mataram mais judeu do que Hitler. Se for observar isso aí. Hitler matou 6 milhões. E Roma matou mais de uns 8 milhões de judeus. Essa parte eu nunca estudei muito sobre a Igreja Católica perseguindo os judeus. Essa parte não conheço. Ele era afiliado com Arafat. Então recebeu até o Nobel né? Prêmio Nobel. Devido à união dos povos, procurando uma política enganosa. Eu acho que isso aí também já faz parte também do Apocalipse também. Como Arafat era. Léo, falando também sobre isso que o irmão está falando, quando a irmã falou aqui do novo mundo, no caso, se essa carta foi escrita na época de Nero, do imperador, faria sentido de repente, estou perguntando, né? Esse mundo, peraí. Qual mundo? A criação não, como é que é? Desde a criação do mundo. Era qual versículo? Acho que era o versículo 8. Porque, no caso, igual eu falei para o William que eu estava falando aqui, né? Às vezes é sentido figurativo, né? Não precisa, como o Apocalipse ele é todo nisso, né? Nesse sentido, sim. Poderia ser, né? Isso eu tenho que estudar mais profundamente. No caso aqui, ser quando Nero tocou fogo em Roma, que eles construíram uma nova Roma. E aí, no caso, desde a criação do mundo, né? Desde que de que vocês, não sei, de repente os cristãos estavam ali fugindo de um lado para o outro, e teve um lance que eu já ouvi falar que o Nero, já vi, a gente viu um filme, né? Que eles acusaram os cristãos de incendiar, né? Essa parte eu sei que aconteceu. Será que tem alguma coisa a ver, de repente, também Não sei. Para mim, até essa ideia, né, de antes da fundação do mundo, que eu sei que sempre foi o plano de Deus enviar Jesus e nos salvar, né? O plano eterno, o eterno propósito de Deus. Então, não vejo dificuldade de dizer que também sempre foi o plano de Deus castigar os errados, né? Que Deus é justo. Como Deus é amor, Deus também é justiça. Então, eu vejo que as coisas de Deus são certas, né? Não é talvez, né? Mais ou menos, né? Mas sempre foi, sempre será. Tem coerência, né? A Bíblia, ela toda
se vai se respondendo. Mas no caso aqui, como Apocalipse é um livro figurativo, Não, tudo é você possível. disse, Eu estou pensei, entendendo seu raciocínio, estou seguindo o raciocínio. Você está entendendo? Sim, eu entendi. Mas eu penso que realmente ele está falando antes da fundação do mundo. Eu aceitaria, né? Na minha cabeça, penso assim. Mas é mais no sentido de que Deus sempre teve em mente castigar os errados, né? Como também sempre foi o plano de Deus salvar seu povo. Agora, eu acho que a questão é em qual grupo que você vai ficar, né? Que até nesse livro, né? Não tem o time do Cordeiro e o time do Dragão, né? Parece que o time do Dragão está ganhando, que a igreja está sendo perseguida, muitos irmãos estão morrendo, né? Mas no final é o time do Cordeiro que há de ganhar. Até aqui, né, temos o versículo 14. Lê para a gente, Flávio, 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Até, né, algumas pessoas teriam a dificuldade, Flávio, com a palavra aqui, escolhidos. Né? Quem é o escolhido? Né? Então, o que eu vejo é assim, né? Tem os dois times, os dois grupos, do dragão e do cordeiro. Parece que o cordeiro está ganhando, até hoje é assim, né? Nós olhando para nosso mundo, o que sobressai mais? O povo de Jesus ou o povo do mundo? Verdade. Né? Você vai para qualquer lugar na nossa cidade, né? Tem as pessoas bebendo, as pessoas xingando, as pessoas, né, fazendo as coisas erradas. Tem também aqueles que adoram a Cristo e, né, falam em Jesus, mas é uma minoria. Mas então, parece que o dragão está na frente, ou podemos até dizer que ele está na frente hoje, porém, é o cordeiro que há de ganhar. Né? Diz o quê? Guerreando, o cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, eu acho que essa parte então é certa. Qual time que vai ganhar? Acho que a parte que ficou indefinida é qual time que eu vou entrar, que você vai entrar, né? Temos que escolher nosso time. Sim. Então, eu acho que antes da fundação do mundo, poderíamos dizer que o time do dragão vai ser lançado fora, né? Seu nome não está escrito no livro. E antes da fundação do mundo, esses aqui têm seu nome no livro. Só que, qual grupo que eu estou? Eu acho que essa é a grande pergunta. Sempre quando eu penso que a aula vai ser fácil, fica mais complicada. É bom. Porque não tem predestinação, mas ao mesmo tempo em Isaías 53 fala que ele veio para muitos, né? Não para todos. Isaías 53. Uhum. Ele fala que o cordeiro, ele foi morto, levou sobre si. Uhum. E foi Isaías 53, 12, o finalzinho. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, né? E pelos transgressores intercedeu. Ele não levou o pecado de todos, ele levou o pecado de muitos. Então, vai respondendo, né? Não eram todos que estavam também lá mesmo, mas também não tem a quantidade certa. A besta, a Connie está perguntando, quem é a besta? Nós falamos semana passada, a besta, aliado do dragão, que representa
quem eu não sei, né? Mas aqueles que estão contra Deus, contra seu povo. Eu estou achando que é melhor a gente não entrar no capítulo 18. Vocês podem ler em casa. Para mim, em parte, o capítulo 18 esclarece o capítulo 17. O 18 tem vários detalhes ali. Mas, pela hora, acho que é melhor ver se tem mais perguntas sobre o 17. Uma coisa é certa. Sim, Márcia? Além da besta, eu queria saber quem são os 10 chifres. Oi? Além da besta, eu queria saber quem são os 10 chifres. Os 10 chifres. 10 reis. Isso está no 12, né? Tá 10 no 12. chifres são 10 reis. Reis de Roma. Ah, tá. Agora, uma coisa é Entendi. certa. No 18 vai explicar, né? Que é claro. Não, 17. Versículo 8 diz que a besta, seu destino já está determinado, né? Atendemos na sua pergunta, na sua folha. Qual é o destino da besta? Capítulo 17, versículo 8. Já falamos sobre isso, né? Que está caminhando para a perdição. O abismo, né? Não, aqui diz que ela vai subir do abismo, mas para a perdição. A Connie está me fazendo uma pergunta, acho que vocês não escutam a Connie, né? Ela está fazendo uma pergunta que acho que eu fiz na primeira ou na segunda aula, que eu acho que faz sentido. Por que escrever um livro assim, com tantas figuras, né, com tantas imagens, falando de dragão, falando de prostituta? Um motivo, falando da Babilônia, né? Um motivo poderia ser, vamos imaginar um irmão daquela época, das 7 igrejas da Ásia, carregando em suas mãos esse livro. Lembrando que o livro naquela época era um rolo, né? Então ele tem esse livro na mão, está caminhando pela cidade e um soldado romano para esse irmão e pergunta: o que você tem na sua mão? Ele diz: é um livro de Deus, né? Aí, então ele abre o livro, começa a ler e vê tudo sobre a prostituta, sobre Babilônia, sobre o dragão. Vai saber que está falando sobre Roma? Sim ou não? Não. Não vai saber, né? Então, acho que seria uma maneira os irmãos sabem o significado, mas os outros não saberiam, né? Então, não causaria problemas para igrejas, né? Se a igreja fosse lendo esse livro, estudando esse livro. O Romano diria assim, esse judeu aí, esse crente aí tá maluco, tá falando de coisa doida, né? Não entenderia nada. É verdade. Acho que eu citei, né, na aula alguns exemplos aqui do Brasil, né? Sobre os tucanos lá em Brasília, se estão apoiando o presidente, sim ou não, né? Ou se vai ter um jogo no Maracanã, Bacalhau e Urubu, né? A gente entende, né? O carioca entende essas coisas. Não sei se o Willy já conhece essas coisas todas. Mais ou menos. Bacalhau e Urubu. É o Vasco e o Flamengo. Não me meto muito.
Então, eu creio que esse livro, que pode ser complicado para a gente, não era complicado para eles, né? Que esse livro foi escrito para ser entendido, não para confundir. Mas é uma maneira diferente de falar, né? Eu sei que nem todos têm a folha, mas aqui talvez responda algumas dúvidas. Que fala que o julgamento de Deus contra Roma seria realizado através de outras nações. Deus usa as pessoas para realizar seus propósitos no mundo. E pede para ler 17 do 16, o 16 e 17. Esther está quietinha ali. Pode ligar o microfone e ler para a gente? 17, versículo 16. Pode ler o 16 ao final. Tá bom. E os 10 chifres que viste e a besta estes odiarão a prostituta e a tomarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração o executarem o intento dele. Chegaram a um acordo e entregaram a besta a seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. Pode ler o 18 também. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então, aqui, Connie está dando uma ideia que a besta seria essas nações que Deus está usando para derrotar Roma. Né? Então, vamos deixar o capítulo 18 para a semana que vem. Vocês, por favor, se ainda não responderam, pega a folha. Se não dá para imprimir a folha, você pode copiar para um caderno e responder as perguntas. Eu acho que o capítulo 18 quase que se explica sozinho. Outros comentários ou perguntas? O capítulo 17... Sim, irmã. Ele diz que porque Deus lhe pôs no coração o executarem. Você está em onde? O 17 e 17. Sim. É Deus que impôs no coração deles para executarem, não é isso? Aqui está falando sobre o que eu entendi, né? Que o 17 é uma continuação do 16. Sim. Então, o 16 está falando sobre a besta e os seus aliados, diz, eles a levarão à ruína, quer dizer, vão destruir a cidade. E a deixarão nua, comerão sua carne, destruirão com fogo, que até a Flávia já citou que Roma foi destruída com fogo pelo menos uma vez. E aí diz, pois Deus colocou no coração deles quem? Aqueles que vão trabalhar para a destruição de Roma. Sim, os seguidores da besta, né? O desejo de realizar o propósito, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpra as palavras de Deus, que Deus, como diz na nossa folha, e podemos ver na história do mundo, Deus usando pessoas como seus instrumentos para realizar seus propósitos. Até se nós citarmos hoje, né? Hoje foi citada a Babilônia, lá da época de Jeremias. Sim. Né? Deus usou Nabucodonosor para castigar o povo dele. Certamente, Deus agiu ali, de novo, né? Tem aquela questão, né, entre o livre-arbítrio e com Deus trabalhando, mas Deus usa as pessoas, né? Sim.
Até, né? Se querem falar sobre uma outra situação que para mim é complicada, mas talvez ajude, o José no Egito, né? Como é que José acabou no Egito? Quando ele foi vendido, né? Vendido por seus irmãos. Por seus irmãos, né? Então, ele ser o rei. Os irmãos fizeram uma coisa muito ruim, né? Você pode imaginar, Esther, vocês são quantos irmãos? Somos em 8. 8. Então, vamos imaginar que seus 7 irmãos pegam você e vendem você como escrava. Sim. Para pessoas em outro país. Sim. O que você acharia? Ruim, né? Tirado da família. Ruim em todos os sentidos, né? O que seus irmãos estão fazendo, de repente poderíamos reclamar contra Deus, né? Como é que Deus permitiu uma coisa dessas, né? Mas o desfecho dessa história de José é que ele acaba lá no Egito, né? Como todo mundo conhece a história, né? Ele acaba sendo o segundo mais importante no Egito e até salva a família dele. Seus irmãos são beneficiados, né? Pela boa vontade de José. Então, como é que Deus orquestrou aquilo tudo, né? É algo fascinante, né? Até eu quase que eu ri domingo na oração do irmão. Você não pode rir da oração do irmão, né? Mas sabe por que eu quase ri? O irmão Francisco falou sobre os arranjos de Deus. Deus tem seus arranjos. E toda vez que eu escuto, eu lembro do Sérgio, que eu nunca ouvi ninguém falar sobre os arranjos de Deus antes do Sérgio. O Sérgio quase sempre fala, né, como Deus, né, está trabalhando, arranjando as coisas, ajeitando as coisas. E agora tem vários irmãos que, quando oram, falam sobre isso na oração. Né? E é interessante, né? Que Deus realmente, ele está sempre trabalhando, sempre ajeitando. Mas eu acho que ele não abusa do poder que ele tem, né? Agora, como ele faz, eu não sei, eu não entendo. Só ele mesmo entende. Tá bom, obrigada. Não, eu agradeço. E eu aprendo com vocês. Eu não tenho a última palavra, né? Mais alguém? Mas tem uma boa palavra. Estamos tentando, né? Aprendendo dia a dia. Então, vamos orar para encerrar. Evandro, está quietinho? Está acordado? Pode ir lá, irmão Evandro, tem que ligar o microfone. Bom, soberano Deus, te agradeço por esse estudo maravilhoso. Estamos aprendendo mais de Ti, fortificando cada vez mais na Tua palavra, Senhor. Obrigado. Abre nosso entendimento para que a gente consiga tirar todas as nossas dúvidas e consiga ensinar outras pessoas que precisam ouvir a verdade. Eu te agradeço desde já pela vida do nosso professor, Léo, e pela vida de cada um que está aqui neste momento. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Sempre um prazer estar com vocês. Como eu disse, agradeço as perguntas, agradeço o seu interesse, sua boa vontade. E graças a Deus por seus arranjos, né, na vida da gente. Amém. Amém. Verdade. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite a Boa todos. noite, irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, Léo. Boa noite, irmão. Boa noite. Obrigada, irmão. Boa semana. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, tchau. Boa noite. Beijo pra Tony. Dou sim.